Olá, eu vim contar agora algo bem interessante. Estava numa sequência de atendimentos e é um assunto, claro, né, que é comum a tudo, mas eu vou contar o que uma pessoa me trouxe nesse, nesse atendimento agora há pouco e que tem realmente muito a ver com algo muito importante para a gente parar para pensar, né? Essa pessoa me falou assim: Estela, eu observei, né, uma seguinte questão. Por fora, né, eu sou uma pessoa que nunca deixo de fazer nada. Então eu posso ter o problema que for, né, alguém com problema na família, alguém que morreu, a própria pandemia está sendo um problema para todo mundo, mas independente do problema que eu estiver passando, olha, eu não deixo a peteca cair. Né? Eu não sou uma pessoa que fica na cama, eu não paro o que eu tô fazendo. Então é aquela pessoa, né, que tá sempre de bom humor, conta piada, por fora tá tudo bem. Mas eu observo que por dentro, lá dentro de mim, eu tenho uma angústia, sabe? Tem um buraco, tem uma coisa que parece que tá destruindo lá dentro. Eu não sei o que é, mas não é a mesma coisa, né? Então, se eu fosse observar isso que tá dentro, vou dizer, não saia da cama não, mas eu saio, eu não deixo aparecer. Só que eu observei que eu tenho um colega, um amigo, que eu vou lá na casa dele e esse amigo tá com uma depressão, não sai de casa, né, com síndrome do pânico. Então ele tá passando por esse momento, não tá mais trabalhando, toma um monte de medicamentos, tá doente. E aí ele me conta as coisas que ele sente, as coisas que ele está passando. E eu comecei a observar que as mesmas coisas que ele sente, eu sinto também. A gente sente igual. É a mesma coisa que ele está falando, isso, aquilo. Eu também tenho dentro de mim. A única diferença é que ele está na cama e eu não. Eu não fico na cama. Não sou essa pessoa. Então veja, a gente tem aí algo que a gente pode trazer como dois mundos em que a gente vive, né? O mundo externo, todo mundo tem esses dois mundos. Um é o mundo externo e o outro é o mundo interno. Então, o mundo externo é esse, como as pessoas nos veem, as coisas que a gente tem, as coisas que a gente faz, como as pessoas podem nos ver lá fora. Mas existe um outro mundo que a gente vive ao mesmo tempo, que é o mundo interno. Esse mundo é como a gente sente. Como a gente sente, como a gente está por dentro. Pode ser um mal-estar, geralmente a gente consegue identificar como um mal-estar ou um bem-estar. Né? Então a gente tem essas duas situações. Vejam que são duas pessoas diferentes. Uma em que o mundo interno está destruído, e o mundo externo também tá, porque a pessoa tá doente, tá na cama, não consegue se relacionar, não consegue sair, tá ruim. Então tá ruim por dentro e tá ruim por fora. A outra pessoa diz o quê? Que tá ruim por dentro, mas por fora tá ok. É uma maquiagem, né? Parece que tá tudo bem, o castelo tá em pé, mas por dentro tem um vazio. Então são duas condições. E se a gente puder ampliar isso, a gente pode colocar até mais outras duas condições. Então veja, mundo externo e mundo interno. No primeiro caso, a gente tem uma pessoa que o mundo interno está ruim e o mundo externo está ruim. No segundo caso, a gente tem uma pessoa que o mundo interno está ruim e o mundo externo está ok. Quem olha de fora fala, não, tá tudo bem. Então a gente poderia colocar um terceiro caso, né? Onde o mundo interno tá ok, por dentro tá tudo bem, eu tô me sentindo bem, mas fora tá uma porcaria. Então, por exemplo,
Cara, a pessoa tá com dificuldade financeira, né? Tem um monte de coisa acontecendo, pode ter a ver com doenças, a morte de alguém, enfim, né? Brigas, N dificuldades que essa pessoa tá passando na vida. Então, quem olha de fora fala: nossa, cara, quanto problema. Mas por dentro, a pessoa tá se sentindo bem. Então, muitas vezes até ela emana uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade para lidar com aquela turbulência, com aquela tempestade que está passando do lado de fora. E existe uma outra situação ainda, a quarta, né? Que é onde o mundo interno tá ok e o mundo externo tá ok. Então a gente, digamos, a gente quer chegar nessa situação, né? Fora tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo dando certo. E dentro também a gente tá se sentindo bem, tá tudo ok, tá tudo certo. É a situação que a gente quer viver. Mas tanto o mundo interno quanto o mundo externo, eles têm oscilações. Então a gente poder ao menos observar isso é fundamental para a gente assim, ó, pegar as rédeas da própria vida, né, e poder modificar os cenários, porque se a gente nem se dá conta de que existe dois mundos, a gente vai sendo levado assim e achando e justificando tudo no mundo externo, porque quando a gente chega, né, nessa conclusão, mas assim, primeiro eu vou te perguntar qual tipo de pessoa você é, né? Ou tende a ser, na maior parte do tempo, o que você identifica? Ou no momento que você está agora, o que você identifica? Como que está o mundo interno e o mundo externo? Então eu dei quatro opções, né? 4 casos, 4 possibilidades. Mundo interno ruim, por dentro estou me sentindo ruim, e por fora também tá tudo ruim, tá difícil dentro, difícil fora, né? A outra opção, por dentro eu sinto que tá ruim, mas por fora eu seguro as pontas, não interessa o que tá caindo, mas eu tô, né, fingindo que tá tudo bem. A outra opção, então 1, 2, a 3, por dentro tá ok, mesmo que por fora, ó, mesmo que aconteça, né, por fora tá maior dificuldade, por dentro. A própria pandemia, ela trouxe isso, né? Se a gente pensar, porque assim, virou o caos, o mundo virou de ponta cabeça pro lado de fora, dificuldades, etc. Como que a gente ficou por dentro? Será que em algum momento, pelo menos, a gente conseguiu manter uma tranquilidade, uma paz por dentro e dizer, ok, é uma situação nova, mas eu vou lidar com isso. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar do meu lado, né? Eu vou me apoiar e vou lidar com isso. E a outra situação, quando a gente identifica que mesmo fora tá dando certo, mesmo, até mesmo nessa situação mais difícil e nova, tem muitas pessoas que viram as coisas melhorar, né? Tem pessoas que viram as coisas mudar para melhor. Então é um cenário que de repente a pessoa observou, olha, por dentro eu tô ok e por fora também a coisa se manifestou de uma maneira positiva e boa. Então são 4 cenários, né? Qual cenário que você identifica, né, que você tá agora? Embora a gente pode observar, né, puxa, eu já passei por esse cenário, agora eu tô nesse, mas posso estar naquele, gostaria de chegar naquele outro, né? Normalmente a gente quer o quê? Esse cenário de estar por dentro, ok. Porque por fora as coisas vão mudar, né? Então as dificuldades vão vir. Mesmo quando a dificuldade vem, será que eu consigo manter uma tranquilidade dentro de mim? Ou, ao menos, eu consigo observar que por dentro não tá bem, e aí eu vou buscar então essa tranquilidade, o que é que eu vou fazer, quais são os caminhos para eu buscar essa tranquilidade, para então poder manifestar, né, no mundo externo. Porque o que a gente sabe é isso, o mundo interno ele constrói também o mundo externo. Tem essa relação. Mas então tenta identificar, né, qual o momento que você está agora, o que você identifica. E aí o que eu proponho é isso, que a gente possa observar esse mundo de dentro e o mundo de fora. Então a gente pode chegar a 2 conclusões nessa
nessa questão, né? A primeira é que a gente vive mesmo em uma condição cultural que incentiva somente esse cuidado com o que está fora, né? Então é o mundo do fazer. É o que você faz, o que você tem, o que você acumula, o que você mostra. Esse é o cenário de fora. E nada negligencia o mundo de dentro, que é o que você sente. Então, normalmente a gente vê na escola, no trabalho, na família, em todos os aspectos em que a gente se relaciona, em todos os mundos, todos os cenários em que a gente está se relacionando, geralmente existe uma cobrança para faça independente de qualquer coisa. Faça independente do que você sente, do que você pensa, do que você acha. Faça dessa forma. Tem uma força externa de alguém, né, que tem essa autoridade, que impõe para você que você tem que fazer de determinada forma. Não, o certo, o melhor é assim, faça assim. Não quero saber o que você sente. E isso gera essa discrepância e essa tensão, né? Então, em situações em que a gente não valoriza esse sentir, e ele já começa mesmo desde que a gente nasce, né? Eu não consigo valorizar o que sente, então a gente aprende nada sobre o mundo interno. Sabe aquilo, vários filmes que a gente assiste, fala assim, principalmente filme a cultura oriental, né, fala muito isso. A resposta está dentro de você. A resposta... que é isso de resposta está dentro de mim? Que é isso? Está dentro aonde? Tá dentro, tá falando desse mundo interno. Então, né, essas duas conclusões que a gente pode chegar. Então, primeiro, que a gente vive nesse mundo onde só é valorizado o externo, e nós ficamos ignorantes do mundo interno, faz de conta que ele não existe, chega a esse ponto, né? Faz de conta que ele não existe. E as aparências enganam. Então, essas pessoas muitas vezes que a gente pode ver, que estão lá falando, sorrindo, contando piada, postando meme, postando foto que tá tudo bem, e de repente a gente descobre alguma coisa e fala, nossa, a pessoa parecia que estava tão bem, mas não era real. Por quê? Porque a aparência engana. Às vezes eu mostro algo, inclusive tem pessoas que tem muito, né? Fala, nossa, como assim a pessoa, quando a gente vê, como assim aquela pessoa tá em depressão, como assim? A pessoa tem dinheiro, tem um monte de dinheiro, tem isso, tem aquilo, tem um monte de medalha, um monte de conquista, cargos de liderança ou qualquer coisa, mas às vezes é o quê? A pessoa exatamente, ela conquista muita coisa no mundo externo para encobrir o vazio do mundo interno. Isso pode acontecer também. Às vezes eu coloco uma força gigante no mundo externo e nada no mundo interno. Por isso que aí fica aquilo que a gente chama do castelo de cartas, né? Então pode ruir a qualquer momento, porque a base que segura essa construção externa é esse mundo interno. Se eu não cuido disso, fica frágil. As paredes estão frágeis, né? Uma hora não aguenta e cai e rui tudo. Então, para a gente construir essa riqueza externa, né, esse mundo externo, seja a conquista, viver da forma como a gente quer, no momento que a gente quer também, tem que ter essa sintonia com esse interno, né? O olho para dentro para manifestar para fora. Então, esses são os dois insights, né, que a gente pode tirar dessa história, quer dizer, as aparências enganam, e cuidado, porque exatamente as aparências enganam, porque o mundo, a gente é levado mesmo a valorizar só o que está do lado de fora e a desconhecer o lado interno. E aí, para isso, né, eu queria dar duas dicas importantes. Então, assim, primeira, se você conhece alguém, enfim, todas as pessoas que estão perto de você, que você se importa, né? Cria esse hábito de perguntar de fato como essa pessoa se sente, como ela está de verdade.
Então não é, às vezes a gente, né, elogia, ai, como tá bonito, emagreceu, engordou, isso, aqui tá namorando, não tá namorando, a gente tá falando de coisas, às vezes comprou, não comprou, mudou de emprego, não mudou, isso tá falando do externo, mas lembrar que isso, você tá feliz, de fato? Isso é pergunta sobre o mundo interno, né? Ai, tá na religião tal ou na outra, teve filho, não teve, tá casando, não tá, mas né? Tá num emprego, num cargo, mudou de cargo, mudou de setor. Mas assim, será que a pessoa tá feliz? Porque às vezes aquilo que significa felicidade para você não significa para ela. Então, você tá feliz? Você tá bem? Como que tá dentro? Tem mais angústia ou tem tranquilidade? Como que é isso? Poder perguntar isso para as pessoas. Falta muito isso. E é um ponto de intimidade, né? De profunda intimidade. Mas esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é perguntar para você como é que você se sente, passar a observar. Conforme esse mundo está acontecendo, a gente está no dia a dia, fazendo coisas, nesse fazer poder se perguntar como eu me sinto quando eu faço ou quando eu não faço, quando eu quero fazer. Como é que eu me sinto? É poder olhar para dentro. Aliás, eu só consigo fazer essa primeira ponte, que é poder olhar para o outro, perguntar para o outro como ele de fato está, quando eu faço isso comigo. Senão eu nem consigo. Por isso que a maioria das pessoas não faz, né? Só olha o externo, porque elas não conseguem olhar para dentro e poder dizer como eu me sinto. Não sei. Se eu não sei como eu me sinto, eu também não posso perguntar isso para o outro, porque eu não vou reconhecer. Mesmo que ele queira, venha me dizer, eu não vou entender nada do que a pessoa está falando. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Bom, então é essa a reflexão que eu quis trazer hoje. E até quero aproveitar para fazer um convite, que é exatamente o grupo de movimento intuitivo, que vai estar abrindo inscrições agora. Vamos ter um grupo que são de movimentos do corpo, aonde a gente faz exatamente esse movimento. É uma forma de trabalhar o corpo, mas de uma maneira que a gente possa olhar para o mundo interno. Então, na verdade, é interno e externo ao mesmo tempo, porque a gente faz, é uma maneira de fazer, mas a partir desse olhar para dentro. Então, quero fazer esse convite, se você tem esse interesse em entrar mesmo nessa jornada, em poder entrar em contato mais com esse mundo interno, com olhar, né, para isso, você pode me mandar uma mensagem com essa, dizendo que tem esse interesse em saber mais sobre o grupo de movimento intuitivo, tá bom? E aí, com o tempo, eu vou explicando mais sobre isso.